Olá, eu sou o professor Jairo Postal e na aula de hoje nós vamos estudar o que é texto, quais são os conceitos, as noções de texto. Interessante, a palavra texto acompanha toda a nossa vida escolar, a vida acadêmica. Quando nós entramos na escola, nós somos primeiramente alfabetizados e as professoras nos ensinam a ler um texto. Depois, aprendemos a escrever textos, a interpretar textos. E a palavra texto segue a nossa vida. Quando chegamos à universidade, os professores pedem para ler textos, fazer resenhas de textos, interpretações de textos, mas será que nós temos uma ideia exata do que vem a ser texto? É curioso, o senso comum, para o senso comum, texto é algo escrito, não é? Quando nós ouvimos a palavra texto, o que nos vem à mente? Alguma coisa escrita, provavelmente em parágrafos, seja escrita num papel, numa tela de computador, no celular, não importa, mas é essa a imagem que vem à nossa mente, de algo escrito. E alguns ainda dirão, de preferência, é algo que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. E outros ainda dirão, tem que ter um número mínimo de linhas. Nós estamos habituados a isso. Quando nós vamos escrever, produzir um texto, o professor geralmente delimita, olha, eu quero um texto de no mínimo 15, 20 linhas, no máximo 30, não é isso? Quando vamos prestar um vestibular, vem lá a delimitação. No mínimo tantas linhas, no máximo outras, e aí vai. Mas o que realmente é texto? Bom, nós podemos, de uma maneira bem simplista, definir texto com 5 palavras. Texto é um todo de sentido. O texto é um todo de sentido. Como assim um todo de sentido? Ora, todo enunciado que tenha um sentido completo, suficiente para transmitir uma mensagem completa, se caracteriza como texto. Vamos dar um exemplo? Se nós colocarmos no portão de uma garagem, de uma casa, uma placa com apenas 3 palavras, cuidado, cão bravo, essas 3 palavras são suficientes para transmitir uma mensagem completa? Sem dúvida, não é? Cuidado, cão bravo, nós já temos aí uma mensagem, nós já temos aí um todo, esse todo é formado por apenas 3 palavras, e essas 3 palavras transmitem uma informação completa. Para aquele contexto, 3 palavras bastam. Nós temos aí um texto. E aí nós vamos refletir, mas cadê a introdução, o desenvolvimento, a conclusão? Ora, e quem disse que para que o texto exista é necessário que haja introdução, desenvolvimento, conclusão? Nós trazemos essa ideia da nossa vida escolar, porque isso são características do texto dissertativo, do texto narrativo, são tipos de texto, modalidades de texto. Então, por exemplo, um texto dissertativo é aquele no qual se defende um ponto de vista, é aquele em que há uma argumentação. Suponhamos que um professor peça ao aluno que produza um texto cujo tema é a violência nas grandes cidades. É óbvio, ele vai ter que introduzir, ele vai ter que desenvolver a ideia e vai ter que apresentar uma conclusão. Aí nós temos um texto dissertativo. Se o professor pedir ao aluno que conte uma história, por exemplo, de algo que aconteceu com o aluno, ou uma história engraçada, ele vai escrever um texto narrativo, ele vai narrar algo.
ele vai ter que inserir personagens. Então é óbvio, essa história vai ter que apresentar um começo, meio e fim, uma introdução, desenvolvimento, conclusão, mas são modalidades de texto. Quando nós nos referimos a texto no sentido geral, o texto é um todo de sentido. Então, vamos quebrar alguns mitos. Primeiro, essa história de que texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeiro mito a ser quebrado. Mito 2. Essa história de número mínimo e máximo de linhas. Ora, aqui eu tenho apenas 3 palavras. Cuidado, cão bravo. Nós temos texto. E poderíamos ter uma só. Silêncio. Se nós colocarmos uma placa em uma biblioteca, em um hall de um consultório médico, em um corredor de hospital, com uma palavra só, silêncio, nesse contexto, uma única palavra é suficiente, já basta para transmitir uma mensagem de sentido completo. Nós temos um texto. Um poema. Um poema é texto. Aqui nós temos um poema de Clarice Lispector, interessante, por sinal, muito criativo, difícil de ser elaborado. Se nós observarmos, Clarice Lispector, ela faz um poema não de amor, mas da negação do amor, não uma declaração de amor, a negação do amor. Então ela diz, não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Ela vai tecendo aqui a sua poesia e jogando um balde de água fria. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto. Mas tenho que dizer a verdade, é tarde demais. Ora, nós temos aqui um todo de sentido. Clarice Lispector nega que o amor, nós temos um todo, esse todo é texto. Agora vejam que curioso. A Clarice elaborou, estruturou um poema que, se ele for lido da parte superior para a inferior, do primeiro para o último verso, ele emite uma mensagem, mas se nós o lermos ao contrário, de baixo para cima, do último verso para o primeiro, nós temos aqui uma mensagem contrária. Vamos lê-lo de baixo para cima, do último para o primeiro verso, na ordem decrescente. É tarde demais, sinto, mas tenho que dizer a verdade, eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Vejam, nós estamos aqui diante de um caso raro. Nós temos aqui uma estrutura linguística que se lida na sua ordem lógica, do primeiro ao último verso, temos um todo de sentido, uma imagem, uma mensagem, tá, de negação do amor. Agora, se nós lermos de baixo para cima, do último verso para o primeiro, nós temos uma outra mensagem. Então, aqui existem 2 mensagens, dependendo da direção que nós tomamos para ler essa estrutura linguística. Nós temos aqui 2 textos, um que corre do primeiro ao último verso e o outro que corre do último verso para o primeiro. É um caso raro. Nós temos aqui 2 todos de sentido, dependendo da direção pela qual optamos ao ler a mensagem. É uma raridade isso, tá? Mas nós temos aqui 2 textos numa estrutura linguística só. Então, mitos a serem quebrados. O texto não precisa obrigatoriamente ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto dissertativo, o texto narrativo vai apresentar isso. Mas não uma frase de advertência, por exemplo, né? Uma placa em que há um aviso,
com uma só palavra. O texto não precisa obrigatoriamente ter número mínimo e máximo de linhas. E aí alguém ainda vai questionar, bom, mas pelo menos uma linha tem que ter, porque uma palavra só já basta. Não. Nós temos textos que podem ser formados por imagens. É o que nós chamamos de texto icônico. Icônico vem de ícone. Ícone, por sua vez, vem do grego, que quer dizer imagem. Vamos olhar essa aqui? Deem uma olhada nesta charge, nesse cartoon. Ora, nós temos aqui um homem escondendo-se atrás de uma poltrona. A poltrona está diante da TV e da televisão saem alguns elementos estranhos. Um punhal, uma granada, bomba, armas, fuzis. E não há nada escrito aí. Mas há uma mensagem, está sendo transmitida uma mensagem. Embora não se utilize palavra alguma, a mensagem está sendo transmitida. Essas imagens formam um todo de sentido. É texto, mas como é texto? Não tem nada escrito? É texto. Nós temos aqui o chamado texto icônico. Então nós podemos quebrar mais um mito. O texto não precisa ser constituído por palavras. Aquele texto que está no nosso imaginário, aquele texto que nos vem à mente quando ouvimos a palavra texto, é o chamado texto linguístico, é o texto verbal. A palavra verbal vem do latim verbum, verbum quer dizer palavra. O que é o texto linguístico? É aquele que faz uso da língua. Seria o texto que estudamos em sala de aula, é o texto que nós emitimos por meio dos e-mails, WhatsApps, certo? Agora aqui nós temos um texto icônico, é um ícone ou não verbal, se preferirem. Como que eu interpreto isso? Ora, eu tenho que decifrar as imagens. Uma vez que eu vejo um telespectador atrás de uma poltrona e da televisão saindo armas, como eu interpreto isso? Ora, simples. Como que nós interpretaríamos isso com a linguagem verbal? A televisão veicula muita violência. Na TV só há violência. A todo momento que ligamos a TV, quando nós ouvimos noticiários, o que é transmitido? Na maioria das vezes, violência. É guerra, ataque terrorista, assassinato. Filmes também abordam isso, né? São filmes em que a violência tem um destaque. As telenovelas, a mesma coisa. Agressões físicas, não é? Assassinatos. Desenhos também veiculam a violência. Muitos desenhos veiculam também a violência cotidiana. Então nós estamos aqui diante dessa mensagem. É texto, tá? Por exemplo, nós temos aqui uma história em quadrinhos da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Qualquer criança lê, entende, mas não há uma palavra sequer. Então lá no primeiro quadrinho, a Mônica vê uma gangorra, ela vai conversar com a sua amiga Magali. Ali no balãozinho nós só vemos ícones, imagens, silhuetas. Ela convida a Magali para as duas brincarem na gangorra. A Magali pede um tempo, ela não entende. Ela chama o Cebolinha e o Cascão. Ela não entende porque a Magali chamou os dois garotos. Ela coça a cabeça lá, né? Aqueles pontos de interrogação indicam a dúvida dela. Ela não está sabendo o porquê. Agora ela entende, não é? Como a Mônica é uma personagem do Maurício de Souza, caracterizada por uma força fora do comum, ora, para que do outro ponto, para que haja um contraponto e possa haver esse balançar na gangorra, a Magali sugere que na outra ponta fiquem três. Ela, o Cebolinha e o Cascão. Pronto. Nós lemos a história toda sem haver uma palavra. Isso é texto. Embora não haja nada escrito, excetuando, é óbvio, lá a Turma da Mônica, mas a narrativa em si, nós estamos diante de uma narrativa, é uma narração
sem uso de palavras. Nós temos aqui o texto não verbal, ou texto icônico. Vejam só essa propaganda de conscientização. Se nós analisarmos bem, nós temos aqui de novo a Turma da Mônica, uma moça esguichando água na calçada, o Cebolinha olhando isso com uma cara de tristeza e a Mônica com uma cara, um rosto zangado de reprovação. Ora, qual é a mensagem que está sendo veiculada aqui? A Mônica está criticando o desperdício de água. Então, várias regiões do Brasil já sofreram isso. Nós já tivemos contenção de gasto de água, tá? Em virtude da seca nos reservatórios. São Paulo, por exemplo, foi uma cidade que sofreu isso, tá? Outras mais ainda, com rodízio de água, alguns dias com interrupção de água porque os reservatórios estavam com uma capacidade mínima. E aqui a mulher gastando água para lavar a calçada. Essa conscientização era feita sempre para que não gastássemos água inutilmente. Aproveitar uma água já usada, a água da chuva para molhar calçada, a mulher está usando a água do cano. Então nós temos aqui uma mensagem, é um texto icônico, embora não apareça nada escrito, tá? Agora, nós temos o texto linguístico ou verbal, que é aquele texto em que há o uso de palavras, esse texto que é usado em sala de aula, aquele que nós lemos para elaborar uma resenha, um resumo, seja lá o que for. Temos o texto icônico, que é a mensagem veiculada por meio de imagens, e há também o texto sincrético. O que vem a ser o texto sincrético? Tá? Sincrético, o que é sincretismo? Sincretismo quer dizer mistura. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos conhecidos pelo sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Muitos brasileiros acabam entrando simultaneamente em várias religiões. Então, por exemplo, há pessoas que assistem às missas aos domingos e vão também às sextas-feiras aos cultos, e no final do ano vão à praia jogar rosas e Iemanjá. Então há uma mescla, há um sincretismo. Tá? Sincretismo é uma mistura. O que é um texto sincrético? É aquele que mistura o verbal e o não verbal. É aquele em que há imagens e palavras. Vamos dar uma olhada nessa charge, nesse cartoon, né? É bem interessante. Na parte superior, duas crianças fazem um pedido ao pai. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? O pai diz, claro. No quadro de baixo, nós descobrimos quem é o pai e quem são as crianças. São moradores de rua. E o pai vai atender ao pedido do garoto. Ele está lendo lá um conto de fadas. Todo brasileiro tem direito à moradia. Veja qual é o livro que ele está lendo. A Constituição. Bom, como é que nós interpretamos isso? Bom, em primeiro lugar, é um texto sincrético. Para que nós possamos entendê-lo, nós temos que observar não só o que está escrito, mas também as imagens. Se eu apenas lesse o que está escrito, a parte verbal, e não olhasse as imagens, eu não iria entender que esses garotos e o homem são moradores de rua. É a imagem que me denuncia isso. São crianças que cobrem o corpo com jornais, né? Eles estão debaixo de uma ponte, né? De um viaduto, e o pai está lendo a Constituição. Aí vem a pergunta, como interpretar isso? O pai sabe o que é conto de fadas ou não? Claro que sabe, não é? O cartoon está se valendo aí de uma ironia, mas por que ele lê a Constituição? Ele vai ler exatamente o artigo 6º da Constituição. É uma crítica, é uma ironia. O artigo 6º da Constituição diz: são direitos sociais a educação,
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, lá no artigo 6º, nos direitos sociais, a que o homem, o cidadão brasileiro tem direito, está inclusa a moradia. E qual é a crítica? Na prática, isso é cumprido? Não. Há centenas e centenas de pessoas que moram ao relento, moram na rua. Se a Constituição garante o direito à moradia, por que muitos estão sem ela? É uma crítica. Então, para esse pai que está representado, a Constituição é um conto de fadas. O que é um conto de fadas? É uma historinha de faz de conta. A Constituição é algo de faz de conta. Está escrito, mas na realidade não existe. A crítica é essa, certo? Bom, vamos entender qual é a origem da palavra texto. Por que a parte verbal, a mensagem verbal recebe o nome de texto, ou quando se transmite uma mensagem por imagens, também se dá isso o nome de texto. Qual é a origem da palavra texto? A palavra texto vem do latim. Em latim é texto. E texto quer dizer aquilo que foi tecido, tá? Seria o particípio do verbo tecer, aquilo que foi tecido, aquilo que foi costurado. Como assim? É uma metáfora. Vamos imaginar uma cena, veja que curioso. Uma mulher pega um novelo de lã, as agulhas e começa a tecer. Ora, aquilo que era novelo vai se transformar em alguma coisa útil. Vai se transformar num cachecol, num pullover, numa blusa, num par de luvas, num par de meias, tá? Então, ela pega um novelo, as agulhas e começa a tecer. Ela vai dar forma àquilo que era apenas um novelo. O que isso tem a ver com o nosso texto? A mesma coisa. Se nós pegarmos o texto verbal, ora, quando nós elaboramos um enunciado, no texto verbal o enunciado é formado por palavras. Nós pegamos as palavras e costuramos uma à outra. As frases são costuradas umas às outras. Metaforicamente, nós temos que colocar numa ordem lógica da língua. É lógico, aquela simples cuidado cão bravo, ninguém fala bravo, cuidado cão. Há uma ordem. Cuidado cão bravo. Quando eu coloco nessa ordem cuidado cão bravo, é como se eu estivesse costurando, tecendo uma palavra a outra. Estou dando-lhe um sentido. A mesma coisa a imagem. Aquele cartoon que nós acabamos de ver sobre a TV que veicula violência. Eu pego imagens e vou tecendo, eu vou compondo um quadro. Então coloca-se uma televisão, coloca-se uma poltrona, um homem escondido atrás da poltrona, da televisão saem armas, granadas, bomba, fuzil. Então nós estamos tecendo, cada imagem está presa à outra, é como se nós costurássemos uma peça à outra, fizemos um tecido, é texto. E é óbvio, essa costura é que vai dar o todo de sentido. Um texto não é aglomerado de palavras ou de frases, isso é importante deixar claro. Por exemplo, suponhamos que alguém encontre na rua um papel com algumas palavras escritas: sabão em pó, pilhas, cotonetes, detergente, café. Aí eu pergunto, isso é texto? Alguém vai dizer sim, é texto.
Isso é texto porque se texto é um todo de sentido, a palavra pilha tem sentido para mim, sabão em pó tem sentido para mim, cotonete também, detergente, café, ok. Cada palavra aqui tem um sentido, sem dúvida, e nós sabemos o sentido de cada uma, mas o texto é o todo de sentido. Aí eu lhes pergunto, todas essas palavras nessa ordem formam um todo de sentido? Aí alguém vai dizer, sim, é uma lista de compras. Aí eu digo, não, não é lista de compras. E se eu disser que são produtos que estão fora da validade em meu estoque? Vou jogá-los fora, não é lista de compras. Eu tenho esses produtos e eles estão com a validade vencida, vou jogá-los fora. Quem me garante ser isso uma lista de compras? Aí outro poderia dizer, são produtos que eu vou doar para uma instituição, vou doar sabão em pó, pilha, cotonete, detergente, café. Não há nada aqui que me prove tratar-se de uma lista de compras. Se eu disser que é uma lista de compras, nada mais é do que uma conjectura. Eu estou conjecturando, estou aí supondo. Agora, se eu colocar, isso aqui é um amontoado de palavras, isso aqui é um aglomerado de palavras. Agora, se eu colocar na frente de todas elas lista de compras, 2 pontos, ou na parte superior eu poderia colocar uma palavra embaixo da outra e em cima lista de compras. Agora é texto. Veja, quando eu escrevo lista de compras, todas aquelas palavras ficam amarradas, costuradas, presas umas às outras. Todas elas são itens de uma lista de compras. Agora eu tenho um todo de sentido. Agora sim, nós temos um texto, certo? Seria a mesma coisa em uma sala de aula, a secretaria coloca, afixa à parede uma lista com alguns nomes de alunos. Então nós temos lá Adriana Souza, Beatriz Mendes, Carlos Braga, Diego, ok. Cada aluno chega e fala, olha, meu nome está aqui. É óbvio, cada nome tem um significado. Mas não há nada, apenas os nomes. Eu posso dizer que aquilo é um todo de sentido? Porque alguém vai dizer, olha, meu nome não está lá. O outro fala, o meu está. Mas por que está? Aquilo não é texto. É um aglomerado de nomes próprios. Agora, se lá em cima estiver escrito alunos que devem comparecer à secretaria, pronto, agora tornou-se texto. Agora sim, nós temos um texto porque todas as palavras, aqueles nomes próprios, estão interligados. Todos eles são itens que fazem parte de uma lista de alunos que devem comparecer à secretaria, certo? Vamos ver uma para terminarmos essa primeira parte. Vamos analisar esse parágrafo, se é texto ou não. Os homens que pensam que as mulheres nasceram para servi-los devem reformular seus pensamentos. Os jovens buscam sempre a beleza no amor. O diabo espalha desordem na sociedade e incoerência no homem. Também no socialismo, as sementes de verdade. Ora, se eu ler cada uma dessas frases, é óbvio que cada uma delas tem sentido. Os homens que pensam que as mulheres nasceram para servi-los devem reformular seus pensamentos. Ótimo. Tem sentido, é um todo de sentido essa frase. Agora veja, aparecem aqui 4 enunciados. Eles estão interligados? Não. Os assuntos são abruptamente mudados. Fala-se que os jovens buscam sempre a beleza no amor e, de repente, se muda para o diabo espalha desordem na sociedade e incoerência no homem. Ora, gente, nós temos aqui um aglomerado de frases. Da mesma maneira como aquela lista lá de nomes, eram nomes avulsos, jogados. Aqui são frases que não estão costuradas, não estão interligadas. Isso não é texto. Agora vejam que curioso, como eu costuro tudo isso? Vamos ver? Os homens que pensam que as mulheres nasceram para servi-los devem reformular seus pensamentos.
Os jovens buscam sempre a beleza no amor. O diabo espalha desordem na sociedade e incoerência no homem. Também no socialismo há sementes de verdade. Essas são algumas frases marcantes proferidas pelo Papa João Paulo II. Agora sim. Essa última frase costurou todas as outras. No caso anterior, as frases estavam jogadas, elas não estavam amarradas. Agora, a última amarra todas as outras. Elas não estão avulsas, elas não são independentes, elas são interdependentes. Uma está presa à outra porque todas elas são frases ditas pelo Papa João Paulo II. Agora é texto. A última frase costura as outras, certo? Bom, por hoje é só. Num próximo vídeo nós vamos estudar quais são as competências que o leitor tem que ter para poder entender ou até interpretar um texto. Até mais.